No programa de hoje recomendamos um livro para os mais pequenos, O Segredo da Moura, com textos de Gisela Silva e ilustrações de Teresa Lares. Um título que resgata a lenda da Moura Encantada e desperta nos mais novos o gosto pelas tradições e costumes da nossa história. O Segredo da Moura é publicado pela 30 por uma linha. O Segredo da Moura é um livro que fala essencialmente de uma moura, que é Yasmin, e também a Senhora do Lanhoso. E surgiu na vontade que eu alinhavei com todo um imaginário infantil que me foi dado, enriquecido pelo colo das histórias da minha mãe, que falava das mouras encantadas, da sua solidão, da sua tristeza, do poder encantatório que elas tinham e também dos encantamentos aos quais elas eram submetidas. E então, vasculhando o baú das memórias, peguei de novo nesta temática que me era tão e que me é tão querida. E quis falar um pouco com as crianças sobre o que são as mouras encantadas. Yasmin é então uma moura do tempo da Reconquista e é também a mulher da contemporaneidade. Ela é a mãe, ela é a amiga, a irmã, é sobretudo aquela que se comprometeu a contar histórias. E comprometeu-se porquê? Porque para salvar o pai, ela abdicou da sua liberdade, porque ficou presa a um encantamento. E esse encantamento vai levá-la a ter de contar histórias até o final dos tempos. Yasmin, pelo contacto que tem com as crianças, pelo seu dia-a-dia, no fazer de histórias que ela retira do seu tiara, através de tecidos tão coloridos e tão vivos, de onde também sobressaem a alegria, a felicidade, a vida das crianças, ela tem um desejo que eu poderia dizer que se traduz um pouco na vontade da narradora, que é o de ver e sentir que as crianças leem. Claro que as ilustrações contam uma outra história. Tudo depende da forma como se mexe no texto, como se lê ou como se dá a ler. E de facto foi uma das coisas que eu pedi à Teresa quando escrevi a história. Já conhecia o trabalho da Teresa e eu pedi-lhe: olha, faz-me ilustrações para este texto, mas que não sejam taxativas ao texto. Eu nem precisava ter dito uma coisa dessas, porque realmente a Teresa pegou no texto e criou, a meu ver, uma outra história. As ilustrações para este livro foram pedidas pela minha amiga e colega Gisela, com quem gosto muito de trabalhar e com quem partilho projetos muito interessantes e muito importantes para mim, porque para além de ilustrar, gosto bastante de ler. As ilustrações surgiram da leitura da obra. Encontrei algumas imagens, se quisermos, podemos dizer, cromáticas, que me encantaram, e foi com elas que comecei a fazer as colagens, que eu penso que, como técnica de ilustração, serviram bem a esta história. É uma história que fala de tecidos, de encantamentos, e este pastel sobre essas colagens fazem lembrar os fios e fazem lembrar ambientes diferentes. No outro dia vi uns pequenitos com o livro na mão, debruçados sobre as imagens e sobre os textos, e eu espero que seja isso que aconteça, que gostem do livro, que gostem das imagens, que se encantem com as palavras e que gostem, sobretudo, de voltar a lembrar estas histórias que são tão fantásticas e que são tão nossas. O Segredo da Moura, com textos de Gisela Silva e ilustrações de Teresa Lares, é a nossa sugestão de hoje. Um título para ser lido em família, para que todos tenham contacto com esta história
de encantar. Nós temos 3 exemplares para oferecer às 3 primeiras participações com uma frase original sobre Moras encantadas. Participem através do e-mail lermais.lermelhor@filbox.com e tenham boas leituras. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.